Pulso do Saber Direito desta semana é sobre processo legislativo. Os fundamentos, lei ordinária e complementar, emenda à Constituição, medida provisória, lei orçamentária, resoluções e decretos. As aulas são com o professor Gustavo Dantas. Bem-vindo, alunos. Estamos na nossa última aula de processo legislativo. Então, inicialmente, quero mais uma vez agradecer, a sua atenção, é muito importante. Realmente, sem o aluno, não existe o professor ou então a aula. Então, muito obrigado pela atenção. Também agradeço muito à TV Justiça pelo espaço, de conhecimento que ela oferece para que a gente possa dar um pouquinho da nossa contribuição para sua vida acadêmica, pessoal, enfim. Então, vamos começar. Vamos tratar agora de forma bem simples sobre lei orçamentária. Então, bem, o que é a lei orçamentária? As leis orçamentárias, de maneira geral, são aquelas leis que vão disciplinar as despesas e as receitas, do Estado. Então, da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Então, de forma bem simples, as leis orçamentárias, elas vão disciplinar isso, receitas e despesas. Bem, só que nós temos alguns tipos de leis orçamentárias. E essas leis, elas estão na Constituição, no artigo 165, 165. Então, qual é a primeira lei? São as leis que tratam do plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei do orçamento anual, e tem uma quarta, que ela não está nesse rol do artigo 165, mas é também uma lei orçamentária, que são as leis que abrem créditos especiais suplementares. Todas essas que eu falei são tratadas por aquele rito da medida da lei ordinária, lei complementar, claro, com alguns detalhes que nós vamos falar. Bem, mas não são todas as leis orçamentárias que têm essa natureza do rito, vamos colocar assim, padrão. Então, por exemplo, a própria Constituição ela vai falar que as normas gerais sobre finanças públicas elas devem ser tratadas em lei complementar. E uma coisa muito interessante da nossa Constituição, nós temos também, junto dessas despesas e tudo mais, créditos que eles podem ser abertos, vamos colocar assim, créditos extraordinários, para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como, por exemplo, o caso de guerra. E aí que vem um ponto interessante. Esses créditos extraordinários eles são abertos por meio de medida provisória, não é por meio de lei, ordinária ou complementar, medida provisória. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal diz sobre isso, que realmente é medida provisória, não pode ser por outro objeto do processo legislativo. Uma questão muito interessante essa, um crédito que ele só é aberto por medida provisória. Bem, então passando. De quem é a iniciativa? Quem que inicia o processo legislativo orçamentário? Também, nossa Constituição e o Supremo Tribunal Federal, de forma pacífica, diz que quem vai iniciar esse processo legislativo orçamentário é o chefe do Poder Executivo. Então, só ele que vai iniciar esse processo, ele tem que apresentar. E aí que vem também uma questão interessante. Vocês viram que eu acentuei que ele tem que apresentar? O chefe do Poder Executivo, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, ele não tem aquele poder de discricionariedade. Não quero apresentar, não. Um projeto, por exemplo, plurianual, lei orçamentária anual, não quero. Não, ele tem que apresentar. Então, essa competência, vamos colocar assim, essa iniciativa, ela, além de tudo, ela é vinculada. Então, ela é vinculada por quê? Porque o chefe do Poder Executivo ele tem por obrigação apresentar esses projetos de lei orçamentária. Bem, temos também
algumas questões relativas a prazo, né? Esses prazos para apresentação das leis orçamentárias, eles estão disciplinados de forma geral no artigo 35 do ADCT, né, o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, da nossa Constituição Federal. Né, lembrando que também as constituições estaduais, elas têm ADCT, algumas. Então, na Constituição Federal, é no artigo 35. Então, lá vai disciplinar os prazos em que essas leis orçamentárias devem ser apresentadas, né, e a partir daí discutidas. Então, bem, vamos agora para uma pequena peculiaridade já do trâmite. O trâmite, de forma geral, a grosso modo, é aquele trâmite da padrão, né, que eu estou chamando aqui, que é de lei ordinária, de lei complementar. Então, esse que é o trâmite padrão. Então, iniciado o processo legislativo orçamentário pelo presidente da República, é formada, então, né, uma comissão. Né? Essa comissão, que é uma comissão mista também, a comissão do orçamento, ela vai ser composta por deputados e senadores, né? E o objetivo dela é cuidar da elaboração, execução e fiscalização do orçamento. Então, o que também essa comissão mista ela faz? Né? Ela emite um parecer, está lá no artigo 166, parágrafo 1º da Constituição. Então, além de fiscalizar, quando ela recebe, né, esses projetos de lei orçamentária, ela vai emitir um parecer. E esse parecer, né, ele é sobre o projeto de lei. Também ele vai emitir um parecer sobre as contas do presidente da República, né, e no caso dos outros entes federados, do chefe do Poder Executivo local. Ele também vai emitir um parecer sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais, previstos na nossa Constituição, que nós vamos ver que existem algumas, né, como nós vimos, leis orçamentárias, e cada uma cuida de uma matéria. Então, por isso que ele está falando aqui sobre planos nacionais, regionais e setoriais, né, que a gente vai ver também de uma forma bem simples aqui, mais ou menos o que é. E é claro, como não poderia ser diferente, ele também fiscaliza e acompanha, né, a execução do orçamento. Então, vem um ponto principal. O orçamento, ele não é só uma obrigação, né, do Poder Executivo de cuidar dele, do bem do orçamento. Que é claro, é a partir desse orçamento que vai vir a efetivação dos direitos fundamentais, sociais e individuais por meio de políticas públicas, né, que tragam aquilo que a gente sempre vem falando do bem comum no seio da sociedade. Então, é importante que ele fiscalize. E, além dessa comissão, né, e do próprio parlamento em geral, o Poder Legislativo federal e estadual tem também um importante instrumento, né, de fiscalização e de apoio, que são os tribunais de contas. Então, estamos vendo que o orçamento ele tem, sim, sempre essa contundência da fiscalização, porque, claro, é um dinheiro público, e o dinheiro público deve ser destinado sempre para o quê? Benefício da sociedade, né, em suma. Então, uma vez apresentado esse parecer, esse projeto, né, de lei orçamentária, ela vai ser votado na Câmara dos Deputados, vai ser a casa iniciadora, né, como no nosso processo padrão de lei ordinária. Então, a casa iniciadora vai ser a Câmara dos Deputados, até porque a iniciativa é do presidente da República. Então, essa casa iniciadora ela vai debater, né, o projeto e votar. E também, igual aquele nosso projeto padrão, né, o processo padrão, melhor dizendo, as leis orçamentárias, lato sensu, elas também podem sofrer emendas, né? E aqui vai um detalhe muito interessante. Nós vimos lá na nossa aula sobre lei ordinária, né, lei complementar, que essas emendas, elas não podem, de uma regra geral, aumentar as despesas, né, do projeto apresentado pelo presidente da República, diferente daqui.
Nas emendas às leis orçamentárias, também, a grosso modo, pode sofrer emendas, como eu estou falando, e essas emendas, elas podem prever despesas, claro. Essas despesas, elas não são ilimitadas e nem arbitrárias, né? Essas despesas, elas têm que estar previstas ou por uma fonte, né, que sustente, claro, essa despesa, ou então o parlamentar, né, vamos colocar assim, o poder legislativo, retirando alguma despesa que tinha, né, que pode ser retirada, para colocar outra. Então, é tirando uma para colocar outra. Nunca também é criando uma sem indicar a fonte. Então, mas, né, voltando, pode existir, sim, emendas que tratem sobre despesas, né, desse projeto. Bem, uma outra coisa interessante, no caso das leis orçamentárias. Lá na lei ordinária, lá na lei complementar, também na medida provisória, em regra, o presidente da República, ele não pode, né, uma vez apresentado o projeto, oferecer emendas. No caso da medida provisória, ele até pode, desde que a comissão não tenha votado, né, aquela comissão mista que nós tratamos na aula anterior, não tenha iniciado a votação da parte que ele quer alterar. Antes disso, se não tiver votado, iniciada a votação, ele pode. Né, discussão, votação, ele pode. Mas aqui no caso da lei orçamentária, o nosso chefe do Poder Executivo, ele vai poder sim oferecer emendas. Então ele manda uma mensagem, né, para o Congresso Nacional, para a casa, né, onde estiver tramitando, no caso na nossa casa iniciadora, propondo algum tipo de emenda no texto. Por quê? Porque a gente está vendo que a lei orçamentária ela é muito dinâmica, né? A lei orçamentária ela é o coração, muitas vezes, do nosso Estado. Né? Nela que o bem comum também ele se aparece de forma concreta, né? Que ele aparece de forma concreta. Por quê? Porque é ali que vai ser direcionado o dinheiro público para a concretização de políticas públicas, né? De obras, de programas sociais, enfim. Então, essa lei é muito dinâmica. E como a gente está vendo, as circunstâncias podem mudar até no decorrer do debate, né, dessa lei. Então, por isso que também se dá a oportunidade do presidente da República enviar, né, essa mensagem para o Congresso Nacional, também falando de uma forma abrangente, propondo essa mudança, né, para a casa onde está sendo debatido, para propor essa emenda. Uma outra coisa, como nós vimos no nosso processo padrão, na lei ordinária, na lei complementar, a própria emenda constitucional também, na medida provisória não é diferente, essa emenda sempre tem que ter pertinência temática com o tema. Então, por exemplo, nossa pertinência temática aqui está tratando sobre despesa, né? Despesa, receita. Não pode vir uma emenda tratando sobre um tema diferente, né? Sobre algum tema, por exemplo, só, né? Sobre direito civil, alguma coisa ali de contrato. Não pode. Né? Tem que ter pertinência com o tema tratado, que no caso é despesa e receita, né? Também de uma forma geral. Então, estamos vendo as primeiras peculiaridades, né, desse projeto de lei orçamentária. Que ele pode, sim, sofrer emendas também, como nos outros, e essas emendas, elas podem prever despesas, desde que, na própria emenda, né, quem propôs essa emenda, ela especifique de onde vai vir esse gasto. Né? Não pode ser um gasto desmedido. Tem que ser especificado. Então, nós estamos falando aqui sobre, nas especificações das leis orçamentárias, e estamos vendo que, a grosso modo, é o mesmo rito, né, no seu padrão, no seu geral, das leis ordinárias e das leis complementares. Aqui também vai ter uma peculiaridade, né? Falamos da peculiaridade da emenda, falamos dos prazos também, né, que estão disciplinados lá no ADCT. E uma outra coisa bem interessante. Nós vimos que, como regra, as leis elas possuem
Quais efeitos? É o efeito geral e abstrato. Ou seja, a lei, em regra, ela tem que não valer especificamente para um sujeito, né, mas, ou para uma, vamos colocar assim, né, um grupo de pessoas. Ela tem que valer de forma geral como regra. Né, e também ela tem que prever condutas abstratas. Mas agora, na lei orçamentária é diferente. Ela é uma lei de efeito concreto, né? Por que ela é uma lei de efeito concreto? Justamente que ela está prevendo, né, desculpe a redundância, uma situação bem concreta, né, da aplicação do dinheiro naquele fim específico, da receita para esse campo, para abastecer, né, vamos colocar assim, né, os cofres públicos, a partir de determinada ação muito específica, né, do contribuinte, enfim. Ou então a partir da venda, né, de algum bem público. Então, por isso que ela é uma lei de efeitos concretos, né, de uma maneira geral. Isso, inclusive, já foi decidido também pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né, na ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar 2.484 do DF. E no caso do controle de constitucionalidade, isso tem uma questão muito importante. O Supremo Tribunal Federal não enfrenta nesse mérito, ele não faz esse controle, né, dessa lei orçamentária que tem efeito concreto. E por que também? Por alguns motivos. O primeiro é que o orçamento ele é uma decisão política, né? E quem tem a visão mais específica sobre como administrar esse orçamento é o administrador público. Então, o Supremo Tribunal Federal ele é cauteloso para enfrentar esse tipo de situação, porque ele não quer fazer, às vezes, do administrador público. O administrador público que tem aquela noção de onde alocar receitas, né, de qual despesa, como pagar essas despesas, como também, de forma dinâmica, disciplinar, né, essas receitas. Então, ele não quer fazer a vez do administrador público. E também existe um controle político sobre isso, né? O parlamento ele não é coadjuvante, ele é também protagonista nas leis orçamentárias. Estamos vendo que ele pode até mesmo, né, criar emendas, né, fazer emendas que tratem sobre despesas. Então, o poder legislativo nesse caso, em todos os casos, mas nesse daqui de forma bem enfática, ele é protagonista. Ele é protagonista principalmente como garantidor dos direitos fundamentais. Então, ele tem que fiscalizar esse orçamento, né? Ele tem que emendar o orçamento quando ele vê que é necessário, claro, principalmente possível. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal ele é muito cauteloso para declarar algum tipo de inconstitucionalidade, né? Enfrentar, vamos colocar assim, o mérito dessa declaração de constitucionalidade ou não, e são casos excepcionalíssimos que ele faz isso. Justamente porque quem deve ter a primazia do orçamento público é o Poder Executivo, que é aquele que, né, sabe onde alocar, e o Poder Legislativo fiscalizando. Né? Então, esses são os contornos gerais que nós temos das leis orçamentárias. Passando agora para o nosso próximo conteúdo. Nós vamos falar sobre as leis delegadas. Bem, as leis delegadas aqui no Brasil são quase... ninguém quase usa, né? Quase nunca foi usado. Por quê? Porque com as medidas provisórias não tem por que o presidente da República fazer toda essa ritualística que a gente vai falar aqui agora. Bem, então, o que é a lei delegada, né? A lei delegada é quando o presidente da República ele solicita ao Congresso Nacional a delegação por meio de uma mensagem presidencial para tratar sobre determinado tema. Então, ele pede ao Congresso Nacional, né, olha, Congresso, quero legislar sobre essa matéria aqui. Nós vamos ver que tem matérias que ele não podem ser delegadas, né? Mas, quero delegar sobre determinada matéria. Você me autoriza? E o Poder Legislativo ele vai deliberar sobre isso.
E por que isso é quase nunca é usado? Porque essa delegação, né, e a lei, que porventura vem dessa delegação, ela só vai ser eficaz depois de todo o trâmite do processo legislativo. Na medida provisória, nós vimos que o presidente da República não tem que pedir autorização para ninguém. Ele simplesmente vê a relevância e a urgência, né, da medida dele, edita a medida provisória e ela já é eficaz, desde a publicação, né, no Diário Oficial. Então, por isso que a gente está vendo que, com leis delegadas, ela não tem muita, né, desculpe a palavra, serventia, né, na dinâmica política e administrativa concreta, né? Mas, como está na Constituição, é bom a gente sempre dar uma analisada no que é isso. Bem, nós vimos que essa delegação, né, essa delegação, ela tem uma forma. Essa forma, inclusive, né, todas as especificações da lei delegada, essa forma está no artigo 68. E, especificamente, do que eu vou tratar agora, está no artigo 68, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que ele diz? Que essa delegação vai ter uma forma de uma resolução do Congresso Nacional. Então, o que essa resolução é? É um ato do Congresso Nacional, um ato normativo do Congresso Nacional, com efeito externo. Isso a gente vai ver melhor daqui a pouco, em regra. Então, por meio dessa resolução, o Congresso Nacional vai autorizar ou não o presidente a legislar sobre a matéria que ele pretende. Também nessa delegação, é importante a gente colocar, ele vai especificar, né, como a gente colocou, o conteúdo e os termos do exercício. Então, por exemplo, ele vai especificar os limites em que o presidente da República vai atuar na delegação. Inclusive, o Poder Legislativo ele pode prever o prazo, né, que essa delegação ela vai surtir seus efeitos. Se o presidente da República, porventura, não tiver proposto, né, o projeto de lei delegada que ele quer, o prazo se expira e ele não pode mais fazer esse ato, né, esse ato normativo. Bem, como eu já vim, né, salientando, nós temos também limites materiais para as leis delegadas. Não é qualquer... O presidente da República não pode querer pedir qualquer matéria para a delegação, para que ele atue, né, para fazer um projeto. Então, nós vimos também que isso é uma preocupação do nosso constituinte originário e reformador também, de sempre limitar a atuação do chefe do Poder Executivo quando ele quer atuar, né, conjuntamente nesse ato complexo no processo legislativo. Então, por exemplo, lá nas medidas provisórias, nós vimos que existe um limite material expresso, né, na Constituição. De forma nenhuma, o presidente da República pode editar medida provisória que trate sobre direito eleitoral, direito processual civil ou penal, né, lei também, medida provisória que trate, como eu falei, sobre leis complementares e as outras que tem lá. O mesmo acontece na lei delegada. O presidente da República ele não pode pedir qualquer tema. Então, o artigo 68 ele vai especificar. E quais são esses limites materiais? Então, não pode ser objeto de lei delegada atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, atos que são feitos por meio de resolução ou decreto legislativo, por exemplo, né, do Congresso. Então, atos exclusivos do Congresso, da Câmara e do Senado. Nem temas relacionados com a organização do Judiciário e do Ministério Público. Então, por exemplo, o presidente da República não pode pedir que o Congresso, de maneira ampla, delegue para ele fazer a lei orgânica da magistratura, por exemplo. Não pode, né, porque isso é específico do Poder Judiciário. Inclusive, além do mais, o Poder Judiciário também estaria interferindo no outro poder, né? O Poder Legislativo, melhor dizendo, estaria interferindo no outro poder. Se delegasse a lei orgânica, por exemplo, da magistratura para o presidente, que era no Poder Judiciário, né? Então, o Legislativo estaria interferindo no outro poder,
quebrando a separação de poderes nesse caso. Então, além desses limites que a gente está falando aqui, tem outros. Então, a lei delegada ela não pode tratar assuntos de nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos, eleitorais, planos plurianuais e orçamentos. Então, não pode existir uma lei delegada, né, para isso. Até porque também, em questão orçamentária, como a gente acabou de ver, existe a iniciativa própria do presidente da República, né? E ele tem os seus prazos para poder fazer isso. Então, realmente, né, pode soar contraditório essa parte final, mas é o que está na nossa Constituição. Temos também os limites temporais. Então, a resolução ela deve especificar o prazo que o presidente da República terá para editar essa lei delegada. Como eu falei, nessa resolução, né, que vai decidir sobre a delegação ou não, né, da matéria que o presidente da República pediu, o Congresso ele vai poder especificar, olha, o prazo para delegação é de tantos dias. Se você fez a sua lei delegada lá nesse prazo, ótimo. Se você não fez, não vai poder fazer mais. Aí vai ter que pedir uma nova delegação, né? Então, também tem esse limite. Então, nós temos também limites de aprovação. E o que isso significa? Nessa resolução, né, que a gente está falando do Congresso, o Congresso ele pode especificar que, antes dessa lei delegada ela ter sua vigência plena, o presidente novamente encaminhe, né, para o Congresso Nacional para que as casas debatam sobre a lei delegada. Essa limitação ela tem que ser expressa. Então, essa limitação do Congresso fala, olha, presidente, manda de novo aqui para o Poder Legislativo para ele apreciar essa lei delegada. Ela tem que ser expressa nessa resolução. Se não contar expressamente, essa apreciação, né, pelo Congresso Nacional ela não vai ser necessária. E, consequentemente, o presidente da República ele vai promulgar, né, e publicar diretamente essa lei. Quando isso tem um nome, né? Quando isso não é necessário, o quê? Que se remeta de novo esse projeto de lei delegada, projeto de lei delegada para o Congresso Nacional, ele tem um nome próprio, que chama delegação própria. Então, o que isso significa? É o próprio presidente pediu, né, a delegação, o Congresso aceitou por meio da resolução, não especificou que deveria voltar, né, para apreciação, e o presidente da República fez, né, o seu projeto de lei, e como não estava expresso, ele mesmo promulgou e publicou essa lei. Então, isso é a delegação própria. Nós também temos a delegação imprópria. E o que é essa delegação imprópria? Delegação imprópria é justamente quando, na resolução, de forma expressa, o Congresso Nacional fala para o presidente da República que ele tem que encaminhar o projeto de lei delegada para apreciação das casas, né? Aí, nesse caso também, nós vamos ter todo aquele trâmite do processo legislativo, né, padrão, ordinário, e esse vai ser debatido nas casas, né? E as casas vão decidir, a partir daí, se aprovam ou rejeitam, né, essa lei delegada. Então, bem, como eu pontuei inicialmente, a lei delegada ela não tem praticamente nenhuma ação, né, nenhuma utilização, melhor dizendo, no nosso direito brasileiro. Por quê? Porque nós temos a medida provisória, uma medida muito mais ágil, rápida e eficaz do que a lei delegada, né? Mas está previsto e a gente tem que comentar. Bem, a última questão que nós vamos tratar em relação ao objeto, né, do processo legislativo são os decretos legislativos e as resoluções. Então, o decreto legislativo, também lá está, né, previsto na Constituição, como nós colocamos, ele é um ato primário. Ele é um ato primário editado pelo Congresso Nacional.
Ele é um ato primário editado pelo Congresso Nacional sem a participação do presidente da República. E ele existe para quê, né, esse decreto legislativo? Para regular matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo, né? E esses efeitos são, em regra, externos. O que isso significa? Como nós lá falamos no caso da medida provisória. Quando ela perde a sua eficácia, não é por meio de um decreto legislativo que essas relações vão ser reguladas, né, caso a medida provisória perca a sua eficácia. Então, o efeito dela é sempre externo, ou seja, é para regular uma coisa, para regular algo no âmbito do Poder Legislativo, mas que isso vai surtir efeito, por exemplo, né, na sociedade ou na relação entre os poderes, enfim. Eu estou dando só um exemplo para explicar o que é esse efeito externo. As resoluções, elas também são atos normativos primários, mas são atos privativos, são atos normativos, melhor dizendo, primários, privativos da Câmara ou do Senado. Então, repetindo, resoluções são atos normativos primários. Elas são atos normativos primários, só que privados da Câmara ou do Senado. E ela vai ter um efeito interno. Então, por exemplo, a própria questão das normas regimentais, né, entrariam nessa questão da resolução, com um grande detalhe que a gente tem que colocar. Essa resolução, né, ela tem o mesmo status, por exemplo, o regimento interno, né, da Câmara dos Deputados, do Senado, ou comum, tem o mesmo status de lei ordinária. Então, essa resolução ela vem para regular, e por isso que é um ato primário, né? Então, ela vem para regular essas questões internas de cada uma das casas, né, e tem esse efeito interno, né, vai servir ali para as questões de organização, né, da Câmara dos Deputados, ou organização do Senado Federal, e por isso que ela é privativo de uma dessas casas, e por isso que é como a gente viu, não pode ter lei delegada tratando desse tema. Então, não pode vir o presidente da República falar, né, estou fazendo um exemplo, só um exemplo, não pode vir e falar, olha, Congresso Nacional, eu quero que você me delegue aqui para eu fazer uma norma regimental aqui na Câmara dos Deputados. Não, a própria Constituição vedou isso, né? Então, questões internas ficam a cargo de cada uma das casas. Então, como eu disse, né, por ela ser uma norma primária, ela altera a realidade jurídica, mesmo que seja aquela realidade jurídica interna, ela é alterada, e por isso ela tem status de lei, né, lei ordinária, lei complementar. Então, em razão disso, ela, em tese, pode sofrer controle de constitucionalidade. Então, por exemplo, uma norma, um regimento interno da Câmara dos Deputados ou do Senado, enfim, ele pode, em tese, sofrer controle de constitucionalidade? Pode. Por que eu estou falando em tese? Porque, além de tudo, o regimento interno ele tem uma coisa importante, ele não vai regular só situações jurídicas. Quando a gente está falando do parlamento, existe também a questão precípua, que é a política. Então, quando você estuda o regimento interno das casas, você vai ver que ele, muitas vezes, são normas até que elas têm uma unidade, claro, mas elas estão colocadas de forma isolada. Então, por exemplo, muitas vezes, só estou dando um exemplo, o artigo 3º do regimento da Câmara dos Deputados tem relação com o artigo de número 60, enfim. Ele é organizado dessa forma justamente para dar a primazia ao tratamento político, né, da organização e dos debates das casas. Então, sabendo disso, né, que é claro, são normas jurídicas, é óbvio, mas também são normas eminentemente políticas, né, de organização desses poderes, por isso que o Poder Judiciário, ele não, apesar dele poder, né, em tese, fazer esse controle, na maioria das vezes ele não faz. Por quê? Porque ele tem que dar primazia à casa, né? Ele tem que dar primazia para que o próprio Câmara dos Deputados ou o Senado ele possa se organizar de forma independente.
até para não existir nenhum conflito entre os poderes, né? É claro. Então, tanto o poder legislativo, né, o executivo, não podem interferir, né, no nosso poder judiciário, ele tem que ser independente, né, o juiz ele tem que ter essa independência, o juiz, ou desembargador, ou ministro, enfim, ele tem que ter essa independência para julgar, mas também os outros órgãos têm que ter independência, né, tem que ter independência para administrar, tem que ter a independência política para legislar e para aferir sua decisão política. Então, por isso que também, em razão disso, o Supremo Tribunal Federal, em razão dessa independência, ele não faz, na maioria das vezes, esse controle de constitucionalidade dos regimentos. Não faz, do que eu quero dizer é o seguinte, não enfrenta esse mérito propriamente dito, né? Então, para também esclarecer ainda mais, essas resoluções e esses decretos legislativos, eles estão na Constituição Federal, né? Eles estão lá. E quais são as matérias que a Constituição Federal deixou para a resolução e para o decreto? Bem, elas estão previstas, né, essas matérias, né, de resoluções e de decretos, elas estão previstas no artigo 49, 62. Essas são as competências dos decretos, né, legislativos. Competência, quando eu estou falando, as matérias que são tratadas, né, nesse decreto legislativo. E as matérias que são tratadas nas resoluções, elas estão no artigo 51 e 52 da Constituição Federal. Então, como eu falei também, elas têm os seus efeitos, que é em regra que eu vou falar. Algumas vezes tem exceções. Essas exceções a gente vai ver ou na Constituição, ou no próprio regimento interno de cada uma das casas, ou o regimento comum mesmo do Congresso Nacional. Então, os efeitos, em regra, do decreto legislativo são externos, como eu citei o exemplo da medida provisória. Esse decreto legislativo ele vai regulamentar, né, regular, melhor dizendo, aquelas relações que houveram durante o prazo de vigência da medida provisória, e ela vai ter esse efeito externo, né? Agora, as resoluções, em regra, os efeitos das resoluções elas são internos. Então, quando você vai ver lá na Constituição Federal, naqueles artigos que eu falei, você vai ver que as resoluções elas tratam de matérias regimentais, de organização também, né, administrativa daquela casa parlamentar. Então, é interno nesse sentido, porque é para organização daquela casa, né, parlamentar. Isso também não está adstrito só no campo federal, né, no campo estadual, distrital e municipal. Também as suas casas legislativas, elas emitem, né, elas editam, melhor dizendo, os decretos, né, legislativos delas e as resoluções. Nós vimos, né, que a medida provisória ela pode ser adotada no campo dos demais entes federativos. Então, para que isso aconteça, tem que ter necessariamente o decreto também legislativo, né, regulamentado. Então, estamos vendo que, além do mais, além desses efeitos, pode existir a previsão na seara dos demais entes federativos, né? Tem que ter, melhor dizendo, né? Tem que ter essa previsão. Bem, então, agora estamos chegando no fim do nosso curso. Então, tratamos aqui, especificamente nessa aula, das leis delegadas, tratamos também das leis orçamentárias e tratamos também das resoluções e dos decretos legislativos. Bem, para fechar nossa aula, eu quero sempre trazer à tona o que a gente veio falando desde o início. O processo legislativo, ele deve sim vir para o interesse comum, do bem comum. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Como eu falei lá na nossa primeira aula, existe uma crítica, né, de um autor que eu particularmente gosto muito, que é o professor Arthur Kaufmann, que ele é enfático, né? Muitas vezes o jurista está preocupado de como chega na decisão,
mas não a substância dessa decisão. O que é essa decisão? A justiça, como ela é feita. Então, o processo legislativo ele não pode ser pensado como um fim em si mesmo. Ele sempre tem que ser pensado como um procedimento constitucional, com regras claras, é claro, que devem ser obedecidas, contudo, com o fim de trazer o melhor interesse público. Então, por isso que quando também nós tratamos da medida provisória, né, na aula anterior, poxa, o chefe do Poder Executivo, ele não pode ficar editando medida provisória sem os pressupostos constitucionais. Em contrapartida, o Poder Legislativo ele tem que ser autônomo para verificar, sim, se esses pressupostos eles constam naquele ato normativo editado pelo chefe do Poder Executivo. Porque numa última instância, vamos colocar assim, a vida que vai ser alterada é do cidadão, né, da base. Né? Então, tem que ser pensado com muito cuidado. Então, é por isso que até o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, quando a gente está falando sobre o processo legislativo, legislação, ele fala sobre os problemas que a gente vem enfrentando, né, com excesso de legislação. Então, o que esse excesso de legislação pode trazer para a gente se o processo legislativo não for tratado de uma forma eficaz, séria? É a descrença na própria lei, né, a descrença no primado do direito. A lei ela passa a ser só um documento, né, não passa a ter o seu poder de influenciar, sim, a vida das pessoas. Né? A lei passa a ter descrédito, e principalmente quem passa a ter esse descrédito é o Poder Legislativo, né, que não consegue atuar de forma eficaz no processo legislativo para que esse bem comum venha. Né? Muitas vezes também o próprio Poder Executivo, né, quando não consegue debater de forma clara uma matéria e vem editando medidas provisórias, atrás de medidas provisórias e atrás de medidas provisórias, pode trazer essa má impressão para a população. Então, são os danos que nós temos sobre esse excesso de legislação que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, a lei tributária, né? A lei tributária é um emaranhado de atos normativos que muitas vezes não tem uma concordância, muitas vezes lógica, e o que atrapalha, né, a segurança do contribuinte. E quando estou falando do contribuinte, não estou falando só do empresariado, é de todo contribuinte, inclusive do próprio pobre, principalmente dele, que não vai ter a certeza do que está pagando, do que está sendo tributado. Então, o processo legislativo, além do mais, ele deve ser essa busca da certeza e da segurança do cidadão, de saber exatamente como é que a sua vida está sendo influenciada pelo processo legislativo, pelas leis e pelas decisões políticas. Então, para finalizar nossa aula, eu só quero deixar essa mensagem que busquemos também a substância da decisão política, não só a forma como ela se chega. Né? Devemos buscar isso e, mais uma vez, como não poderia deixar de ser, agradeço a atenção de todos vocês que estão assistindo essa aula e vamos agora para mais um quiz, para testar os nossos conhecimentos. Então, o plano plurianual, que é uma lei orçamentária, né? Ela é de competência exclusiva de quem? Ela é da competência exclusiva da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional ou do chefe do Poder Executivo? Então, nós vimos que as leis orçamentárias elas têm uma iniciativa própria, né? E só esse agente, né, só esse órgão, melhor dizendo, pode deflagrar o processo legislativo. Então, quem é? A resposta certa é a letra D. E vimos também um detalhe. Apesar da gente sempre usar, né, o Poder Executivo Federal como exemplo das nossas aulas, isso não impede que não impede, e em leis orçamentárias isso tem que ser previsto, é claro, na Constituição Estadual, na lei orgânica, essa disciplina. Então, não só o presidente da República, como governadores e prefeitos também têm essa competência exclusiva para deflagrar o processo legislativo orçamentário, né? Que no caso, nosso exemplo aqui foi o plano plurianual.
Então vamos para a próxima pergunta. Então, qual é a natureza das leis orçamentárias? Nós vimos que a lei orçamentária ela é uma exceção daquela regra, né, geral dos efeitos da lei. Então vamos ver aqui agora. Ela é uma lei temporária de efeito concreto? Ela é uma lei permanente de efeito abstrato? Ou ela é uma lei temporária de efeito abstrato? E a nossa resposta correta é a letra A. Então, uma questão interessante aqui do nosso exercício. Por que ela é uma lei temporária? Porque, por exemplo, em determinados prazos, o chefe do Poder Executivo vai ter que apresentar essa lei. Então, ele apresenta essa lei quando ele começa a exercer sua função, né, no início do mandato dele. Ele também vai apresentar essa lei, por exemplo, anualmente. Então, por isso que ela é uma lei temporária. Ela sempre é renovada, porque, é claro, o orçamento ele não é engessado, o orçamento ele é dinâmico. E essa lei que eu falei, essa lei, né, diretrizes gerais, ela vai delimitar o campo de atuação tanto do presidente quanto do legislativo. O que isso significa? Que ele vai ter que sempre fazer as despesas e as receitas de acordo com aquilo que ele delimitou no início do mandato dele. É claro que pode haver algumas exceções, mas a regra é essa. Então vamos para o nosso próximo exercício. A delegação ao presidente da República quanto às leis delegadas se dá por meio de que ato normativo? Decreto legislativo, resolução, lei ordinária ou instrução normativa? Então, a nossa resposta correta é a letra B. Bem, pessoal, então chegamos ao fim, né, do nosso curso de processo legislativo. Falamos de uma forma bem corrida, mas sempre indicando que você busque a doutrina, a literatura para se especificar mais, né, para ter maiores conhecimentos. Então vimos, por exemplo, que o nosso curso, a primeira aula, nós tratamos sobre aspectos gerais do que é a lei. Né? Qual o fundamento da lei, para que ela serve, qual é a substância dessa lei. Vimos diferentes tipos de posicionamento. É importante que você tenha o seu, independentemente da sua visão de mundo, da sua preferência política, ou então religiosa, ou sociológica, enfim, independentemente da sua posição, é importante que você tenha uma. E você viu que em diferentes autores, cada um, a partir da sua concepção de mundo, trouxe uma visão de qual é a função da lei, qual não é, né, qual o limite dessa lei, quais são as críticas dessa lei, né, como também nós vimos. Enfim, então, na nossa primeira aula, nós fizemos esse apanhado geral das funções da lei e um pouquinho sobre os aspectos gerais do processo legislativo. Na segunda aula, né, nós começamos a ver melhor o que é esse processo legislativo. Então, nós especificamos melhor, né, quais são os aspectos gerais desse processo. Iniciamos com a lei ordinária, que, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. A lei ordinária é o processo padrão, é o processo básico do processo legislativo. Então, tratamos dela, tratando também sobre, nessa nossa segunda aula, sobre a lei complementar. Vimos nessa aula que não existe hierarquia, né, entre lei ordinária e lei complementar. Vimos que, apesar de ser um processo padrão, né, a lei ordinária, a lei complementar ela também tem suas especificidades quanto a quórum, quanto à matéria, né, mas vimos que, no geral, não existe uma hierarquia. Né. Na nossa terceira aula, nós passamos para as emendas constitucionais. Vimos que nessa emenda constitucional, o legislador, melhor dizendo, o constituinte originário, delimitou campos de atuação para o constituinte derivado. O principal campo de atuação limitador, que eu gostaria de pontuar, são aquelas cláusulas pétreas, ou seja, o legislador reformador não pode nem deliberar sobre o voto, né, o seu direito de voto, sobre a separação de poderes, sobre a abolição, vamos colocar assim, do Pacto Federativo, né, a desfiguração desse Pacto Federativo,
e principalmente sobre direitos e garantias fundamentais. Então, o legislador ele não pode nem deliberar sobre isso. É claro que ele pode fazer os seus arranjos, mas uma deliberação que tenha como objetivo abolir essas matérias que nós colocamos aqui, isso é impossível. Isso é importante, que é uma garantia principalmente da cidadania, né, por meio dos seus direitos fundamentais individuais, coletivos e políticos. Bem, na aula seguinte a essa, nós vimos as medidas provisórias. Vimos também que ela segue, a grosso modo, aquele rito básico, né? Ele segue aquele rito básico da lei ordinária. Mas tem algumas também especificidades, como, por exemplo, matéria limitada, né? O presidente da República não pode editar uma medida provisória sobre o que ele bem entender. Existe um campo de limitação. Não pode falar sobre direito eleitoral, por exemplo, a medida provisória. Não pode querer inovar o campo do direito eleitoral. Também não pode querer inovar o campo do processo penal, né, do processo civil. Enfim, então tem essas limitações. Vimos também que, diferente daquele processo padrão, a sistemática ela é mais rápida, né? A dinâmica é mais rápida. Tem um prazo de 120 dias em que essa medida provisória tem a sua eficácia. Tem um prazo de votação que é de 45 dias, e caso não respeitado, a pauta é trancada, né? Então, onde tiver essa medida provisória, a pauta vai ser trancada, né, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, por exemplo, e isso, né, vai ser trancado até que ele debata. E, por fim, nós vimos os últimos questões do processo legislativo, que são as leis orçamentárias, os decretos legislativos, as resoluções e as leis delegadas. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Espero que eu possa ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima oportunidade. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.